capítulo 8. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 23. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 23. Mateus 8, Mateus capítulo 8, versículo 23. Todos já acharam? Vamos ler com a guia do seu Santo e Bom Espírito. Jesus apazigua a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E tendo chegado a outra banda, província dos Gergesenos, saíram ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante deles uma grande manada de porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: Ide. E saindo eles se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram, e chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. Eis que toda aquela cidade saiu em encontro de Jesus, e vendo, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Somente daqui. Amém. Glória a Deus. Santo Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa tempestade aqui pegou os discípulos de surpresa. Era algo que eles não estavam acostumados a lidar. Sabe, as piores provas que pode acontecer na vida de um crente é aquelas que pegam um crente de surpresa. Sabe, aquelas provas que você não está esperando. Sabe, que você acha que está tudo bem, de repente, ou as coisas já não estão indo bem, e de repente acontece alguma coisa muito pior. Sabe, as piores provas são aquelas que nós não esperamos. Sabe, são essas provas que fazem os crentes abandonarem a fé. Sabe, são essas provas que fazem os crentes desistirem de caminhar com Deus. Sabe, são essas provas que fazem os crentes, sabe, abandonarem o seu propósito com Deus. Sabe, porque as pessoas pensam: se Jesus Cristo está no meu barco, por que eu estou passando essa prova? Glória a Deus. Ué, se Jesus Cristo está no meu barco, por que eu estou passando essa dificuldade? Sabe, se eu estou caminhando com Jesus, se Jesus está junto comigo, sabe por que tanta dificuldade? Glória a Deus. Sabe, irmãos, mas Jesus estava aqui no barco. Sabe, e estava ocorrendo uma tempestade. Sabe, irmãos, então as pessoas acham que porque Jesus Cristo está na vida delas, sabe, não pode passar dificuldade. Sabe, não pode se levantar certas coisas. Sabe, não pode se levantar certas dificuldades. Sabe, e isso faz com que as pessoas blasfemem de Deus. Ah, Deus, se tu está na minha vida, faz essa obra aí, Deus, porque eu te sirvo. Sabe, isso faz com que as pessoas blasfemem de Deus, faz com que as pessoas abandonem a Deus, porque elas acham que Deus tem que estar solucionando tudo num passe de mágica. Sabe, irmãos, e essa não é a vida cristã. Sabe, a vida cristã é uma vida de luta, é uma vida de prova, sabe, é uma vida de dificuldade. Sabe, muitas vezes a gente conversa com pessoas, sabe, a gente conversa com ímpios que não servem a Deus, sabe, muitas vezes eles têm um discurso perfeito.
Sabe, você conversa com o ímpio e ele fala, é verdade, tem que caminhar com Deus mesmo, é verdade. A gente tem que, não pode ir na igreja para buscar prosperidade, não. É a salvação da alma mesmo. E é Deus mesmo. Mas daí você vira, mas por que você não caminha? Por que você não abandona o pecado então e não caminha com Deus? Glória a Deus, aleluia. Sabe, as pessoas acham que um belo discurso substitui um caminhar com Deus. Glória a Deus. Sabe, as pessoas acham que um belo discurso, sabe, você falar corretamente, você expressar Deus corretamente, substitui, sabe, uma vida caminhando na vontade de Deus. Sabe, irmãos, e quando aparecem tempestades como essas aqui, sabe, é onde a verdadeira vida cristã é colocada à prova. Glória a Deus. Sabe, porque é muito fácil dizer, olha, eu caminhei com Jesus e tudo começou a dar certo na minha vida, depois que eu conheci Jesus, eu comecei a usar o poder de Deus na minha vida, todos os problemas, sabe? E é muito fácil dizer isso, mas eu quero dizer, estou passando toda dificuldade, parece que o mundo está desabando, mas eu estou firme no propósito. Sabe, eu confio em Deus. Sabe, aí que dá a prova de quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Falar que serve a Deus quando tudo está bem é fácil. Glória a Deus. Sabe, eu quero ver falar que serve a Deus quando você está sendo perseguido, quando você está sendo caluniado. Sabe, quando as pessoas estão mandando você abandonar o seu propósito. Quando as pessoas estão falando que você não está caminhando com Deus direito. Sabe, quando as pessoas se viram para você. Sabe, aí que o crente é posto à prova. Sabe, a gente vê que eles estavam passando uma tempestade com Jesus Cristo no barco. E Jesus Cristo estava dormindo. Jesus Cristo tinha a sua natureza humana e ele tinha as suas necessidades humanas e ele estava extremamente cansado e ele estava dormindo. Estava dormindo não porque ele não se importava com a situação, sabe, mas ele estava dormindo porque os discípulos deveriam ser capazes de lidar com a situação. Sabe, então quando Jesus Cristo é despertado, o que ele faz? Ele repreende os discípulos. Sabe, homens de pouca fé. Sabe, vocês não têm fé não? Mas vocês não têm fé não? Sabe, se eu estou aqui no barco junto com vocês, você acha que vocês vão morrer? Sabe, se eu estou aqui no barco junto com vocês acham que vocês vão perecer? Sabe, os discípulos estavam lá, não, mas a onda era muito forte, não tem ideia do tamanho da onda. Nos ventos, mas que importa o tamanho da onda? Sabe, mas que importa o tamanho dos ventos? Sabe, hoje em dia os crentes estão assim, não, mas a minha luta é muito grande. Você não tem ideia do tamanho da minha luta. Sabe, a dificuldade que você levantou é terrível. E Deus fala, mas que importa o tamanho da sua luta? Que importa o tamanho da sua dificuldade, você não tem fé não? Sabe, para que desespero? Para que o desespero? Sabe, o desespero, sabe, quando um crente se desespera, o crente está querendo dizer, quando um crente está desesperado, ele está querendo dizer assim, Deus, eu não sei se tu está no controle da situação não. Sabe, o desespero mostra que nós não confiamos em Deus. Sabe, o crente desesperado mostra que ele acha que Deus não sabe o que está fazendo. Sabe, o crente desesperado mostra que, sabe, ele acha que Deus perdeu o controle da situação. Sabe, por isso que Jesus Cristo vai estar dizendo para eles, para que tanto desespero? Sabe, vocês não têm fé não, vocês não confiam em Deus não. Sabe, se eu estou junto com vocês acham que vai morrer, vocês acham que vão perecer, vocês acham que a tempestade vai acabar com vocês. Sabe, irmãos, então esse texto aqui é uma repreensão, sabe, e você pode ter entrado aqui nessa situação. Sabe, olha, eu não estou aguentando essa situação, olha a prova que se levantou é terrível, olha, se essa dificuldade continuar, olha, eu não sei o que vai acontecer. Sabe, Deus falou, mas você não tem fé não? Glória a Deus. Mas você não confia em Deus não? Glória a Deus. Sabe, você não acha que Deus está no controle da situação não, por mais difícil que seja a sua prova? Sabe, nós ouvimos lá o testemunho do nosso irmão Carlos, lá morreu, desliga o aparelho aí. Aí Deus falou, não, morreu não. E o homem viveu de novo. Sabe, irmãos, Deus está no controle da situação, não importa quão terrível seja a tua situação. Sabe, não importa quão terrível seja a sua situação. Sabe, quando nós lemos esse texto aqui, nós vemos que os discípulos estavam desesperados. Sabe, mas por que eles estavam desesperados? Eles não estavam acostumados a navegar? Sabe, eles não estavam acostumados com tempestades? Estavam. Eles estavam acostumados a navegar, eles estavam acostumados com tempestades, só que eles não estavam acostumados com uma tempestade tão grande quanto essa.
Eles não estavam acostumados com uma dificuldade tão grande quanto essa. E quando Jesus Cristo repreende eles, Jesus Cristo está querendo dizer: será que vocês não estão percebendo que essa tempestade não é uma coisa natural? Será que vocês não estão percebendo que essa tempestade não é uma coisa comum? Sabe, essa tempestade são forças malignas tentando nos impedir de chegar ao nosso destino. Glória a Deus, aleluia. Sabe, irmãos, as provas que vêm, que você não entende por que elas vêm. Sabe, as dificuldades que se levantam e você não entende por que elas se levantam. Será que você não entende que são forças malignas tentando te impedir de abandonar o propósito de Deus? Glória a Deus, Senhor, aleluia. Sabe, as pessoas que se levantam para você e dizem para você que você está cometendo um erro. Sabe, será que você não percebe que são forças malignas tentando impedir você de abandonar o propósito de Deus? Glória a Deus, Senhor Jesus. Sabe, irmãos, e o maior propósito que as forças malignas querem que nós venhamos abandonar, sabe, irmãos, é alcançar o reino dos céus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, então a vida do crente é uma vida cheia de tempestades. Glória a Porque Deus. nós não lutamos contra a carne e contra o sangue. Lutamos contra principados e potestades. Glória a Deus. Lutamos contra espíritos malignos e demônios. Glória a É Deus. o que o apóstolo Paulo nos ensina. Lutamos contra o príncipe das trevas desse mundo, Satanás. Sabe, irmãos, e eles estão aí na região celeste, sabe, irmãos, lutando contra nós, levantando tempestade contra nós. Sabe, mas quando nós estamos com Jesus Cristo, existe alguma tempestade que pode nos derrubar? Glória a Deus. Sabe, não existe. Sabe, irmãos, por isso que Jesus Cristo disse para eles: vocês deveriam ser capazes de lidar com isso. Glória a Deus. Sabe, Jesus Cristo está querendo dizer assim, aqueles que caminham junto comigo, eles ganham a propriedade, sabe, de lutar contra as forças malignas. Glória a Deus. Sabe, vocês não deveriam deixar essas forças malignas abaterem vocês. Vocês não deveriam deixar essas forças malignas, sabe, acabarem com a fé de vocês. Sabe, tenham fé. Glória a Deus. Sabe, irmãos, então a nossa vida nessa terra é uma vida que precisa de fé. Glória a Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Sabe, a prova das coisas que não se veem. Sabe, irmãos, a verdadeira fé não é aquela fé que diz: não, eu creio que vou prosperar, eu creio que vou ser bem sucedido, eu creio que tudo vai se resolver num passo de mágica. Sabe, irmãos, essa não é a verdadeira fé. Glória a Deus. Sabe, a verdadeira fé é: Senhor, eu sei que Tu estás comigo, mesmo diante dessa prova. Glória a Deus, Senhor. Senhor, eu sei que Tu estás do meu lado, mesmo que todos estejam dizendo que eu estou cometendo um erro. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, essa é a verdadeira fé. Sabe, mesmo que todos estejam falando para mim abandonar o propósito com Deus, Senhor, eu sei que eu estou no propósito, porque eu estou caminhando em busca da Sua verdade. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, é essa fé que Deus espera de nós. Glória a Deus. Sabe, a fé nos faz enxergar coisas que com os nossos olhos materiais nós não enxergamos. Sabe, irmãos, a fé nos faz enxergar, sabe, aquilo que realmente está acontecendo. Sabe, muitas vezes o inimigo se usa de alguém lá para te perturbar, para dizer alguma coisa que te aborrece. Muitas vezes o inimigo se usa, sabe, se nós não vigiarmos, o inimigo se usa de nós mesmos para atracar alguém. Então nós temos que estar sempre inteiro vigiando. Sabe, quando nós não enxergamos com os olhos da fé, sabe, o inimigo se usa de alguém para perturbar nós e nós ficamos perturbados. Sabe, não olha que a fé age emocionalmente. Me xingou, eu xingo ele também, porque eu sou assim, não tenho paciência não. Sabe, irmãos, mas se você enxergasse com a fé, você ia entender. Sabe, irmão, se muitas vezes o inimigo fala coisas para nós magoarmos alguém, não, isso eu não posso fazer, porque isso ainda é contra a palavra de Deus. Sabe, Jesus ensinou, Jesus no seu maior momento de dificuldade, morrendo na cruz, ele falou: perdoa eles, então como é que eu vou maltratar o meu próximo? Mesmo que ele mereça ser maltratado, eu não posso maltratar. Sabe, irmãos, quando nós enxergamos com os nossos olhos da fé, sabe, irmãos, nós entendemos o porquê que está acontecendo o problema. Sabe, muitas vezes você não entende o problema, sabe, mas por que ele está me magoando? Sabe, mas por que ele está falando que eu estou caminhando com Deus? Mas por que ele está falando que não é para mim ficar lá? Sabe, você está lidando com forças malignas, tentando te impedir de chegar no propósito de Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, quando Jesus Cristo repreendeu os ventos, repreendeu o mar e tudo ficou calmo, sabe, os discípulos pensaram assim: puxa vida, mas olha só, nós estávamos aqui tão desesperados e foi tão fácil assim para Jesus resolver o problema. Olha só, realmente não precisava tanto desespero mesmo. Olha,
Jesus estava no controle da situação. Glória a Deus. Sabe, irmãos, e muitas vezes os crentes se encontram dessa maneira hoje. Sabe, o médico falou que não tem jeito, então agora eu estou desesperado, porque se o médico falou, o médico estudou, o médico sabe do que está falando. Então se o médico falou, sabe, irmão, não importa o que o médico falou. Quem dá a última palavra é Deus. Glória a Deus, Senhor. Não, porque eu não estou aguentando caminhar, porque as pessoas estão me oprimindo, que importa se as pessoas estão te oprimindo? Quem dá a última palavra é Deus, sabe? E aguenta aí a tempestade passar. Porque se Jesus está no seu barco, sabe? Não há como o seu barco naufragar. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, e as forças, quando a gente quer fazer o bem para alguém, sabe, irmãos, por que essas forças malignas tentaram impedir ele de chegar ao seu propósito? Sabe, irmãos, porque eles estavam indo fazer o bem. Sabe, irmãos, quando você for fazer o bem, sabe, não se detenha. Sabe, não deixe as forças malignas impedir você de fazer o bem. Não deixe as forças malignas impedir você de caminhar no propósito com Deus. Sabe, não deixe as forças malignas, sabe, reger como você vai caminhar, onde você vai caminhar e o que você vai fazer. Sabe, irmãos, então é preciso estar olhando com os olhos da fé. E nós vemos que depois eles chegaram em Gadara. E quando eles chegaram em Gadara, havia lá 2 gergesenos, 2 gadarenos endemoniados. E quando Jesus Cristo expulsou o demônio daqueles endemoniados, eles ficaram sãos, eles ficaram em perfeito juízo. Sabe, irmãos, e aí os discípulos certamente entenderam, olha só, é por isso que tinha aquela tempestade lá, porque forças malignas estavam nos impedindo de Deus realizar esse milagre aqui. Olha só, sabe, irmãos, quando nós enxergamos espiritualmente as coisas, sabe, é desse jeito que nós vemos. Sabe, quando nós alcançarmos o céu, nós vamos entender, olha só, meu Deus, como o céu é glorioso. É por isso que foi uma prova, viu? É por isso que eu passei tanta dificuldade, viu? Sabe, é por isso que eu passei tanta luta, sabe? É por isso que tinha tantas pessoas tentando me impedir é por isso que tinha tantas pessoas falando para mim abandonar o propósito de Deus. Olha, seu céu é glorioso. Sabe, irmãos, eles entenderam o porquê que estava acontecendo aquela tempestade quando Jesus Cristo libertou aqueles 2 endemoniados e eles ficaram sãos. Sabe, e a gente vê que quando Jesus expulsou aqueles espíritos, o que os espíritos falaram? Eles falaram, Jesus, você vai expulsar a gente, mas deixa a gente entrar aqui na manada dos porcos. Aí Jesus falou, tá bom, vai. Eles foram para a manada dos porcos e o que eles fizeram? Aqueles espíritos mataram todos os porcos. Sabe, irmãos, então a gente vê que mesmo aqueles 2 endemoniados, estando endemoniados, havia uma proteção sobrenatural de Deus na vida deles. Sabe por quê? Se eles mataram os porcos na mesma hora. E certamente eles queriam matar esses 2 homens aqui também. Então havia uma proteção sobrenatural de Deus sobre esses 2 homens. Sabe, muitas vezes os crentes estão dizendo, a prova está terrível, a luta está terrível, eu não sei por que Deus não faz a obra, eu não sei por que Deus não faz o milagre, eu não sei. Só não piora, porque a mão de Deus está aí protegendo você. Porque se piorasse, você já tinha se matado. Se piorasse, a tua prova piorasse, você já tinha entrado em depressão. Se a tua prova piorasse, você já tinha abandonado o propósito de Deus. Então, por pior que seja a tua prova, existe o poder sobrenatural de Deus aí impedindo que a tua prova seja pior. Sabe, irmãos, então havia um poder sobrenatural de Deus na vida desses 2 endemoniados. Espíritos malignos, vocês vão entrar neles, mas vocês não vão matar eles. Porque vai chegar um dia que Jesus Cristo vai vir e Jesus Cristo vai libertar eles. Sabe, irmãos, é até que chegou esse dia. Sabe, chega um dia que Jesus Cristo vem e Jesus Cristo faz a obra. Faz o milagre, sabe, irmãos, mas é preciso que nós tenhamos fé. Sabe, irmãos, é preciso que nós venhamos a confiar. Sabe, e quando a luta, e se você sente que você não tem força suficiente para lidar com a sua prova, sabe, não entre em desespero, assim como os discípulos entraram. Sabe, mas faça como os discípulos, clame a Jesus. Sabe, que se você sente que a situação está dominando você, se você sente que você está sendo controlado pela adversidade, clame a Jesus, não com desespero, mas clame a Jesus com fé.
Glória a Deus. Sabe que certamente Ele vai te dar força para você poder passar aquilo que você tiver que passar na tua vida. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, porque a vida do crente não é Deus removendo todas as pedras do caminho para que o crente possa passar livremente. A vida do crente é Deus dando força para que ele possa superar cada obstáculo. Glória a Deus. Sabe, irmãos, então, clame a Jesus se você não estiver conseguindo lidar com a situação, mas clame a Jesus com fé. Glória a Deus, Senhor. Sabe, clame a Jesus não como uma força, como uma energia que vai resolver todos os problemas num piscar de olhos. Sabe, mas clame a Jesus com a certeza de que Ele está no controle de todas as coisas. Sabe, e Ele estando no seu barco, você nunca vai perecer, você nunca vai morrer. Glória a Deus. Essa é a palavra, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Juntos agradecemos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém.